bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Ramalho, eu sou o professor de Física de vocês. Bom, fiquem espertos porque está começando mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco mais sobre a unidade de medidas. É a nossa terceira aula sobre unidade de medida. É importante que vocês saibam que essa e todas as outras aulas foi construída com base no livro didático de vocês. Por isso, é muito importante deixá-lo ao lado de vocês aí e recorrer a ele sempre que necessário para rever o conteúdo e também para fazer as tarefas que serão recomendadas no final dessa aula. Eu espero contar com a participação de vocês, com o empenho de vocês nessas nossas aulas, especial na aula de hoje, e eu tenho certeza que nós teremos bons resultados juntos. Fiquem espertos então, vamos lá! Então pessoal, essa é a nossa terceira aula com o tema unidade de medida. É porque esse tema, apesar de ser algo tranquilo, mas requer um pouquinho mais da nossa atenção. A aula de hoje, por exemplo, é uma aula inteiramente prática. A gente vai estar exercitando um pouquinho de como essas questões de unidade de medida vão aparecer aí nas nossas provas, na nossa prova, vai aparecer aí nas nossas tarefas que forem recomendadas para vocês. Então nós já tivemos duas aulas de unidade de medida, fazendo o reconhecimento do que são essas unidades de medidas, de quais são as unidades de medidas oficiais, as padrões utilizadas pelo Sistema Internacional de Unidades e Medidas, né? Vimos a diferença dessas unidades, vimos também como surgiram essas unidades, e na aula de hoje nós iremos praticar tudo isso com exercício. Então fiquem espertos, vamos juntos! Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Bom, nas nossas aulas, nas aulas passadas, nós estudamos o que é o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, conhecido pela sigla SI. E nós vimos que lá existem algumas medidas padrões para se medir, algumas unidades padrão para se medir algumas grandezas. Nessas aulas, nós iremos destacar as três grandezas físicas representadas aqui nesse gráfico para vocês, nessa tabela para vocês, que é o tempo, comprimento e a massa. Nós já havíamos visto isso anteriormente, mas vale a pena ver novamente, vale a pena ver de novo, porque essas três unidades de medidas aqui relacionadas são as que nós iremos usar bastante aí nas nossas aulas de física do primeiro ano do ensino médio, que é as aulas que correspondem a esse conteúdo que nós estamos estudando. A primeira grandeza é o tempo, a sua unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, no SI. O padrão lá no SI é o segundos, representado pela letra S minúsculo, pelo símbolo S minúsculo. Segunda grandeza é o comprimento, utilizado no Sistema Internacional. A unidade é o metro e o símbolo é o M minúsculo. A outra grandeza é a massa. A unidade utilizada no SI é o quilograma e o símbolo é o kg aqui, como mostra a nossa tabela. Bom, então esses três aqui, tempo, comprimento e massa, são as unidades de medidas que nós iremos utilizar mais. Não esqueçam que as suas unidades padrão no SI são essas aqui, respectivamente, segundo, metro e o quilograma. Então, são essas as unidades de medidas que nós iremos utilizar e fazer os exemplos na aula de hoje. Como a unidade de medida oficial no SI para tempo, para se medir a grandeza tempo, é o segundo, eu coloquei aqui para vocês algumas relações de segundos. Bom, essas aqui são algumas relações que a gente vai necessitar aí no desenvolvimento das nossas aulas. A primeira é que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Isso aqui é uma informação básica, são todas informações básicas, algumas delas talvez vocês já estejam mais familiarizados do que outras. Por exemplo, essa informação de que 1 minuto vale 60 segundos. Essa é uma informação que a gente tem aí do nosso dia a dia. Isso é comum, talvez vocês já soubessem isso, trouxessem isso do dia a dia de vocês. 1 hora, que é 60 minutos, mas que transformando para a unidade básica no Sistema Internacional, que é o segundo, ficaria que 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, 1 hora, 3.600 segundos, essa é uma informação que a gente não utiliza comumente no nosso dia a dia, mas é uma informação fundamental para vocês aí. 1 hora, portanto, tem
3.600 segundos. Tentem não esquecer esses valores, tentem aprender. Assim como vocês sabem que um minuto tem 60 segundos, tentem fixar aí na mente de vocês que uma hora tem 3.600 segundos. Também trouxemos aqui uma outra unidade de tempo bastante utilizada, que é dia, mas que é necessário ser convertida para a unidade básica no Sistema Internacional, que é segundo. E a gente diz que um dia tem 24 horas, que tem 1.440 minutos e que, portanto, um dia tem 86.400 segundos. Então, são três transformações da unidade de medida de tempo para segundo que vocês precisam se familiarizar. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. E um dia, 86.400 segundos. Não é para decorar esses valores, mas é importante que vocês se familiarizem com esses valores aqui de transformação. Na aula de hoje, nós iremos fazer alguns exemplos de transformações como as que foram feitas aqui nessa nossa tela, ok? Nosso primeiro exemplo de transformação aqui. Bom, esse aqui é um exemplo tirado da página 5 do livro de vocês, é o exemplo C da página 5 do livro didático de vocês, portanto, vocês podem inclusive acompanhar, fazer as anotações de vocês lá. Bom, a alternativa C lá pede que nós transformemos 3 horas e 30 minutos para a unidade padrão no Sistema Internacional, que é o segundo. Bom, nós sabemos que 1 hora equivale a 3.600 segundos, como eu mostrei anteriormente, que 1 minuto tem 60 segundos. Bom, a gente está querendo transformar aqui essas 3 horas e 30 minutos em segundos. 1 hora tem 3.600, então 3 horas vão ter 3 vezes 3.600. Mais 1 minuto tem 60 segundos, então esses 30 minutos vão ser 30 vezes 60 segundos. Multiplicando aqui inicialmente 3 vezes 3.600, dá esse valor de 10.800. Multiplicando 30 vezes 60, dá o valor de 1.800. E somando 10.800 mais 1.800, a gente vai ter o valor de 12.600. Portanto, 3 horas e 30 minutos tem 12.600 segundos. O que nós fizemos nesse exemplo foi transformar 3 horas e 30 minutos em 12.600 segundos. Transformamos essa unidade de medida para a unidade de medida padrão no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Transformamos de horas e minutos para segundos, ok? A outra grandeza física que nós iremos analisar agora é o comprimento. Bom, separei aqui algumas unidades de medidas para se medir comprimento, como o quilômetro. E aqui ó, a gente tem que 1 quilômetro tem 1.000 metros. O metro, aqui representado pela letra M, 1 metro. O decímetro, representado por dm, que um decímetro tem 0,1 metros. Um centímetro também muito utilizado por nós utilizamos bastante essa unidade de medida. Um centímetro é 0,01 metros. E 1 milímetro também muito utilizado, temos que 1 milímetro é igual a 0,001 metros. Então essas aqui são as transformações dessas unidades de medida aqui para a unidade de medida padrão para comprimento no SI, que é metro. Então de quilômetro para metro, de metro para metro aqui, de decímetro para metro, de centímetro para metro e de milímetro para metro. Não é necessário que vocês decorem esses valores, mas é importante se familiarizar, que nós iremos utilizar esses valores mais adiante nas nossas aulas. Tudo bem? Trouxe aqui para vocês um exemplo de transformação que está lá, é a letra A lá da página 5. Bom, é uma transformação de unidade de medida de quilômetro para metros, né? Então a gente está transformando aqui a grandeza comprimento. Ela pede que nós transformemos 5 km em metros. Olha a informação que eu tenho aqui. Eu sei que 1 km é igual a 1.000 metros. Logo, 5 km vai ser igual a 5 vezes 1.000 metros. Multiplicando aqui 5 vezes 1.000 vai dar 5.000 metros. O que nós fizemos aqui foi transformar 5 km para a unidade padrão no Sistema Internacional, que era o metro. 1 km tem 1.000 metros, então 5 km vai ter 5 vezes 1.000. 5 vezes 1.000 é 5.000 metros. Logo, 5 km vai ser igual a
5.000 metros. A outra grandeza física que nós analisaremos é a massa. Temos aqui uma tabela que relaciona algumas unidades de medida utilizadas por nós, por exemplo, tonelada, seu símbolo e seu equivalente aqui na unidade de medida padrão no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Nós temos que uma tonelada tem 1.000 kg, que 1 kg é igual a 1.000 gramas, que 1 grama é igual a 0,001 kg e que 1 miligrama, que também é muito utilizado por nós, é igual a 0,001 grama. Então, essas aqui são, como todas as outras unidades que eu mostrei para vocês, são algumas unidades que nós estamos relacionando com a unidade padrão do Sistema Internacional, que é o quilograma. São informações que vocês não precisam decorar, mas que surgirão aí no decorrer das nossas aulas e que é importante que vocês conheçam nesse momento. Vamos juntos! Bom, mais um exemplo aqui para vocês de transformação. Aqui nós estamos transformando 3 toneladas em quilograma. Bom, eu sei que uma tonelada tem 1.000 kg, como mostrei no quadro anterior, na tela anterior para vocês. Então, uma tonelada tem 1.000 kg. Logo, as 3 toneladas que ele me pede para transformar aqui vai ter 3 vezes 1.000. E essa multiplicação dá igual a 3.000 kg. O que nós fizemos foi transformar 3 toneladas em quilogramas. Uma tonelada tem 1.000 kg. Logo, 3 toneladas vai ser 3 vezes 1.000 kg, que vai ser igual a 3.000 kg. Então, pessoal, estou deixando aqui para vocês as recomendações dessa aula. Bem, estou pedindo como tarefa apenas uma leitura de um texto. Estou pedindo novamente a leitura do texto Sistema Internacional de Unidades. Ele se encontra lá na página 4 do manual de vocês, do livro de vocês, e é fundamental que essa leitura seja feita. Se eu já fiz, professor, essa leitura, eu peço que vocês façam novamente. Essa é uma recomendação. Nós iremos fazer algumas atividades práticas sobre transformação de unidade de medida. Eu irei pedir que vocês transformem uma unidade na unidade padrão do Sistema Internacional. E aí, a gente vai fazer isso nas aulas presenciais, mas até chegar na aula presencial, é importante que vocês façam, portanto, as tarefas recomendadas, dentre elas essa que está lá na página 4, que é a leitura do texto O Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Leiam com calma, leiam com atenção, a gente vai precisar muito dessas informações, tudo bem? Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Bom, eu espero que sim, hein? Não esqueçam que o vídeo vai ficar disponibilizado aí, esta aula vai ficar lá no portal e é importante que, se não entendeu parte do conteúdo ou se acha que eu passei rápido demais, se tem necessidade de rever, volta o vídeo, vê novamente, recorre também ao livro didático de vocês, que ele é muito importante. Não esqueçam de fazer a tarefa, façam, portanto, o acompanhamento deste livro, desta videoaula e deste livro, dos conteúdos trabalhados no livro, com bastante calma. É importante que nós caminhemos todos juntos. Anote suas dúvidas para que sejam tiradas na nossa aula presencial e eu queria desde já agradecer a participação de vocês, o empenho de vocês, o esforço de vocês em mais uma aula de física, tudo bem? Então, até a próxima aula, gente. Tchau!